entender melhor essa história. As sementes que caem em terra boa. Jesus contava muitas histórias para explicar como era o reino de Deus. Certa vez havia um homem, disse ele, que saiu para semear. Quando jogou as sementes, uma parte caiu pelo caminho, vieram os pássaros e as comeram. Algumas sementes caíram num terreno cheio de pedras, brotaram logo, mas não havia terra suficiente para que cresceram raízes, por isso, quando o sol saiu, as plantas secaram. Algumas sementes caíram entre os espinhos, que sufocaram as plantas, e outras sementes caíram em terra boa. Estas formaram em espigas e deram muito trigo. Mas eu entendi que a terra boa é meu coração. E os espinhos e as pedras? Acho que eu vou mandar um áudio para o Padre Reginaldo para perguntar o que significam os espinhos e as pedras. Padre Reginaldo, o que eu aprendi na Bíblia que o meu coração é terra boa, mas e os espinhos e as pedras? Oi Maria Rita, eu fiquei feliz em receber o seu áudio e essa sua pergunta. Estou com saudade de você e também dos outros coroinhas da nossa paróquia. Eu também estou de quarentena, respeitando essa orientação que nos deram para que assim a gente evite esta contaminação. Eu estou rezando por você, por sua família, por todas as famílias da nossa paróquia. Essa história que você escolheu da parábola do semeador, ela é muito interessante e é muito legal nós ouvirmos essas histórias de Jesus. Eu acho que você gosta dessas histórias que Jesus conta para os seus discípulos, para as pessoas que o seguiam. Então, de fato, quando Jesus fala do semeador que lança as sementes em vários terrenos, esses terrenos eles simbolizam o nosso coração, simbolizam o nosso jeito de receber a palavra de Deus. Eu acho que já foi na roça, você já viu que lá na roça a gente acha um monte de jeito para plantar as coisas. O seu pai já deve ter contado isso para você. Às vezes a terra é boa, às vezes a terra é ruim, às vezes vai passarinho e atrapalha tudo, tira o grão de milho lá da cova e aí não nasce nada. Às vezes a terra é seca também, cheia de pedregulhos e aí também não vai produzir nada. Então Jesus usa dessa situação para explicar sobre a nossa preparação, sobre o nosso cuidado com a palavra de Deus. Você disse que você tem um coração bom, que o seu coração acolhe a palavra de Deus. Isso é bonito da gente ouvir, uma criança tão pequena como você, e desde criança você já gosta de ler a palavra de Deus, você gosta de tentar entender a palavra de Deus. Agora você traz essa dúvida, perguntando para o padre o que ele acha da parábola do semeador. Se você tem um coração bom, isso é admirável. E isso também é muito admirável nas outras pessoas, no pessoal aqui da igreja, nas nossas comunidades, em outros lugares também. Tem muita gente que tem sede da palavra de Deus, que gosta de ouvir a palavra de Deus e faz um esforço muito grande também para vivenciar essa palavra e, como Jesus diz, produzir muitos frutos. Os frutos que a gente pode produzir da palavra de Deus são as coisas boas, que a gente consegue fazer porque a gente ouviu bem e entendeu bem aquilo que Deus quer dizer para cada um de nós em sua palavra. Mas às vezes a gente tem dificuldade também para entender ou para vivenciar a palavra de Deus. É sobre isso que Jesus estava falando quando ele
falou dos espinhos e também das pedras. As pedras, né, quando elas estão num terreno, elas indicam que o terreno vai ficar mais seco, né, vai ficar, né, parecido com o deserto, né? E a gente sabe que no deserto, em terra seca, né, a planta tem muita dificuldade para crescer, né? E ela não vai produzir tantos frutos assim. É o que acontece às vezes conosco, né, quando a gente está sem motivação, quando a gente não consegue criar raízes, né, para a palavra de Deus ficar ali firme no nosso coração. É justamente isso que acontece, né? Então Jesus está falando do nosso coração que às vezes não consegue oferecer sustentação para a palavra de Deus, né? A gente até ouve, a gente até escuta a palavra de Deus, mas a gente não está animado, né, para conservar aquela palavra, para entender aquela palavra. Né? Às vezes, não sei se você já reparou, às vezes a gente vem até na missa, né, numa celebração ou numa outra coisa qualquer, e as pessoas parecem que não estão se importando, né, com a palavra de Deus. Né? A gente não sabe se lá em casa as pessoas estão lendo a Bíblia, se as pessoas, né, estão procurando algum trecho da Sagrada Escritura para refletir, né, para ajudar, né, essas pessoas a se sustentarem em sua fé. Então esse é o tipo, né, de terreno, né, seco, né, cheio de pedra, né, que impede a planta de crescer e que em nós impede a palavra de crescer também em nós e produzir os seus frutos. E aí tem os espinhos também, né? Você leu aí que tem uns espinhos, de fato Jesus fala dessa situação que pode acontecer conosco, né? Se por um lado as pedras são um sinal, né, interior da nossa falta de disposição para a palavra de Deus, os espinhos são, né, um sinal mais exterior, coisas que vão acontecendo em torno de nós que às vezes, né, nos desanimam, né? Como Jesus disse, a plantinha até começa a crescer, né, vai crescendo, nasce aquele brotinho verdinho, bonitinho, mas aí os espinhos estão lá, né, e acaba que a planta se sente sufocada por aqueles espinhos. Então acontecem também, né, situações em nossa vida que às vezes nos desanimam, né, na nossa vivência da palavra. E a gente não precisa ir tão longe, né? Olha, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo, a situação dessa pandemia, né? Eu fico aqui muito preocupado, né, com os meus fiéis, preocupado com todo mundo e às vezes preocupado comigo mesmo. Será que essa situação, né, que a gente está vivendo, né, de estarmos, né, em quarentena, de estarmos distante da Santa Missa, de não podermos nos reunir, será que isso não vem ser como um espinho, né, nessa vida de nossa fé, nessa nossa tentativa de viver a palavra de Deus, uma situação que surgiu em torno de nós e que talvez esteja nos sufocando, né? Então a gente tem que ser esperto, né? Eu acho que a gente tem que fazer igual você está fazendo aí, né? Você não está vindo na igreja porque, né, a gente está em quarentena, a gente não pode participar das Santas Missas, mas você está lendo a palavra de Deus aí na sua casa, e bom que você tem um pai e uma mãe que também se importam com isso, sua mãe é catequista e ministra, o seu pai é ministro da Eucaristia, são pessoas de fé e com certeza estão te motivando, né, a ler a palavra de Deus, né, por algumas vezes. Então isso é não deixar, né, esse espinho da pandemia sufocar a nossa fé e atrapalhar, né, essa nossa convivência legal com a palavra de Deus, né? Porque talvez, infelizmente, muita gente, né, esteja ficando longe da palavra de Deus por conta dessa situação. Não pode vir à missa, não pode vir a uma celebração, não pode rezar um terço lá no seu setor, não pode fazer o círculo bíblico lá no seu grupo, e aí por isso mesmo fica distante da palavra de Deus. Em casa às vezes não tem esse mesmo interesse que você teve aí de procurar, né, um texto, né, tentar refletir agora, né, pedir a minha ajuda. Então espero que eu tenha ajudado você, não sei se você entendeu, né, aquilo que o padre quis dizer, qualquer coisa manda um áudio de novo, a gente pode, né, tentar esclarecer melhor. Mas eu fiquei muito feliz, né, com essa sua pergunta, fiquei feliz em saber que você está lendo um trechinho da Bíblia a cada dia e que você continue assim, né, que muita gente possa se inspirar nesse seu exemplo para procurar mais vezes a palavra de Deus. Um abraço, manda um abraço para o seu pai, para a sua mãe, e que logo a gente possa celebrar de novo, eu possa ver você e os meus outros coroinhas me ajudando aqui na missa. Fique com Deus. Muito obrigado, Padre Reginaldo, por
Jesus é bom demais.